Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Igreja Davi. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos para que você seja um canal de bênção, um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Por quê? Esse vídeo será de uma ministração impactante e poderosa que irá abençoar vidas em nome de Jesus Cristo. Então, que você possa ser esse instrumento. Hein? Então, compartilhe e deixe também o seu like, não esqueça. Amém? Deus abençoe você. Igreja Davi, uma igreja que ama vidas. Bora pro vídeo. Graças a Deus, cumprimento todos da paz do Senhor Jesus. Amém! Os irmãos, aproveitando os irmãos de pé, vamos abrir a Bíblia, o texto do tema. Oh, aleluia! Aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1. E enquanto os irmãos folheiam as vossas Bíblias, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, pela vida do pastor Márcio, pela vida da pastora, as irmãs, também é meu segundo ano, né? Que seja louvado, é uma honra poder estar aqui com vocês. Esse trabalho é um abençoado, traga a salvação da minha esposa, do meu filho, não puder estar aqui hoje, mas nós estamos incumbidos de falar algo da parte de Deus. Eu acredito, pela vontade do Senhor, não porque estamos aqui, o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Aleluia! Eu já tenho falado, né, irmãos? Desde que eu cheguei aqui, já ouvi coisas boas da parte de Deus, mas por certo Ele vai continuar falando ao nosso coração. Irmão Leandro, seja louvado pela sua vida, estava te procurando, eu te achei. Sua família, todos os irmãos que nos receberam aqui na porta, é muito bom revê-los. Eu estive aqui 2 trabalhos. Uma palestra com os varões, foi isso, né? Eu trabalho com as irmãs, Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Vamos lá, Filipenses capítulo 4. Deixa eu colocar o texto aqui. Filipenses 4, o verso 1 até o versículo de número 6. Vou ler até o verso 7, diz assim o texto: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente com os cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, meditando nesta palavra, durante todo o período em que o pastor desta igreja nos fez o convite, pedindo orientação ao Senhor, o Senhor me fez entender algumas coisas, e olha, são passagens que sempre nós falamos, nós ministramos,
mas uns dias para cá, lendo, pedindo orientação, o Senhor me fez entender, pastor, igreja, que as irmãs realmente oraram a Deus e o Senhor deu a elas um tema atual. Primeiro, porque estamos no século XXI. E o século XXI é o século do imediatismo. Tudo é rápido. Tudo é fast food. Tudo já vem tudo prontinho. É século XXI. Então as irmãs escolheram o texto certo. Segundo, este ano foi difícil, né, meu pastor? Está sendo, né? O ano em que todas as pessoas, todos os moradores da terra, não foram só os brasileiros, que foram surpreendidos por esta pandemia. Foram surpreendidos por uma enfermidade que aparentemente não tinha problema algum e tomou uma proporção da maneira que estamos vendo. Hoje, eu vi algum noticiário que a cidade de Curitiba voltou tudo para trás novamente. Em Campinas e mais algumas cidades, a partir do dia 7, será feita uma nova avaliação. Então, quando nós olhamos para o texto de Filipenses, que é uma carta muito conhecida, carta de Filipos, ou a igreja, Paulo fundou ela na sua segunda viagem missionária. Atos, capítulo 16, nós vamos encontrar a história desta igreja, que iniciou-se na casa de uma mulher por nome Lídia, e diz que Lucas, o médico amado, esteve à frente desta igreja por um período. Paulo agora estava preso lá em Roma, e mesmo assim ele tem forças, tem graça, para que ele pudesse escrever uma carta aos nossos irmãos filipenses acerca da bondade do Senhor. A carta aos Filipenses, com apenas 4 capítulos, aproximadamente 100 versículos, por mais de 10 vezes você vai ver Paulo dizendo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. O versículo de número 4, ele vai mais além. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque Paulo havia tido um verdadeiro encontro com o Senhor. E quando eu falo em alegria, eu não estou dizendo apenas de bons momentos. Nós vamos falar um pouco sobre isso já já. Mas o encontro que Paulo teve com o Senhor mudou a sua vida. Então, independentemente de onde ele estava, o que ele estava passando, a sua alma, ela era notória, a alegria de Paulo em servir ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo que eu li, Paulo instruindo os nossos irmãos de Filipos, os filipenses, para que eles não estivessem ansiosos por coisa alguma. Eu começo a ministrar aqui o que o Senhor colocar ao meu coração. Por isso que eu disse que as irmãs estão atualizadas dentro do tema, por causa da ansiedade. Ansiedade é um mal-estar psíquico que, se não for cuidado e controlado, ele começa a transmitir para o corpo. Em outras palavras, ansiedade é impaciência. E crente, irmãos, irmãs que aqui estão, sabem do que eu estou dizendo, é um povo abençoado, porque conhece o Deus que serve, sim ou não? O nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E por servirmos um Deus tão grande, às vezes nos esquecemos que Deus, ele trabalha com algo chamado tempo. Que Deus, ele é dono do tempo. É por isso que ele instruiu a Salomão no capítulo 3 de Eclesiastes a escrever que é um tempo determinado para todas as coisas.
Ele mandou Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escrever: olha, ao tempo de nascer, mas também ao tempo de morrer, ao tempo de sorrir ou se alegrar, mas ao tempo de chorar, ao tempo de prantear, que é diferente de chorar, mas ao tempo em que nós vamos saltar de alegria. Salomão está dizendo: ao tempo de plantar, mas vai chegar o tempo de colher. Ele escreve dizendo: olha, é o tempo de lançar pedra, mas há um conselho aqui: não lance muita pedra, viu? Porque vai chegar o tempo de recolher todas elas. É a Bíblia que diz. Ao tempo, meus amados irmãos, de costurar, ao tempo de não costurar, ao tempo de abraçar, mas estamos vivendo o tempo agora de não abraçar. É assim ou não? É a Bíblia. Ao tempo de guerra, mas ao tempo de paz. Ao tempo em que o Senhor ele mora nos céus para nos fazer uma promessa, mas é o tempo que nós vamos passar até alcançar a promessa. E dentro deste tempo que nós vamos passar, irmãs, igreja, para alcançar a promessa, deve se cumprir na nossa vida Hebreus 10:36. Eis que necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. A ansiedade na vida do cristão, e o texto aqui não está dizendo, irmão, de uma ansiedade normal, não, viu? Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, sim ou não? A gente vai procurar um emprego, faz uma entrevista, e lá a recrutadora diz: olha, eu vou te ligar. E às vezes a gente não espera nem ligar, já está ligando para ela, liga aí, né? Isso é normal. O Senhor está dizendo aqui de uma ansiedade excessiva. E a ansiedade excessiva, ela foi cobrada por Jesus, pastor, aos seus discípulos, pastor. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Jesus chama os discípulos e diz: ei, não andais ansiosos com o que haveis de vestir, nem com o que haveis de comer. Fiquem tranquilos, porque eu sei de tudo isso, porque os gentios procuram tudo isso, mas o Senhor que está nos céus cuida de cada um de nós. Jesus mostra dois exemplos aos discípulos. Primeiro, olharem para as aves dos céus. Em algumas traduções diz: olharem para os pardais. Ninguém tem pardal aqui em casa, ninguém cria pardal, porque ele é um passarinho que literalmente não tem valor. Mas o Senhor estava dizendo: ainda que pareça que não tem valor, eu cuido dele. Imagina se eu não vou cuidar de vocês. Olhar para o livro dos campos, que o sol nasce, daqui a um pouco bate, o bichinho morre. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, usou uma roupa bonita como ele, porque o Senhor estava falando do lírio dos vales. Um lírio que tinha uma cor meio branca, uma cor copo de leite, uma cor interessante, que conforme o sol batia, ela brilhava à luz do sol. E o Senhor estava dizendo: será que vocês não têm mais valor do que um passarinho? Será que vocês não têm mais valor do que um lírio do campo tem, meu irmão? Então é isso, pastor. Jesus estava afirmando para os discípulos e falando para nós aqui nesta noite: eu vou cuidar de você. Glória! O Senhor estava dizendo isso. A ansiedade excessiva. E a ansiedade excessiva, pelo menos 3 males ela traz para quem é ansioso. Primeiro, a ansiedade excessiva traz enfermidade. Quem é ansioso excessivamente, ele fica doente, porque ele quer tudo para ontem. Não é verdade, meu irmão? Ele quer tudo para ontem. Eu já queria, como eu queria. És doente. Segundo, quem é ansioso excessivamente, ele prejudica o seu convívio com outra pessoa. E terceiro, que é o pior de todos, ele aniquila ou ele rouba a fé. Quem é muito ansioso, ele perde a fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se viu. Então fé vai além daquilo que os meus olhos podem ver. Fé vai além daquilo que a minha mão pode pegar. Fé vai além daquela continha que eu tenho lá no banco para comprar alguma coisa. Fé, meu amado irmão, é você não ter alcançado, mas você dizer: eu sei que vai acontecer, porque o Senhor me prometeu.
Fé é você não ter visto com os olhos ainda, mas dobrar os seus joelhos e agradecer ao Senhor, porque sabe que Ele vai cumprir. O nosso Senhor, Ele é especialista, irmão Leandro, em cumprir com promessas. O nosso Senhor, Ele é especialista em operar em meio a cenário que está tudo contrário. A Bíblia diz, aleluia, que uma mulher procura o profeta. Ela diz: olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu. Literalmente, quem lê a Bíblia, quem medita na Bíblia e gosta da Bíblia, dá para entender que o marido dela era cristão. Estava muito interessada no ministério dele, não, porque senão a cobrança dela seria diferente. Ó, eu e a minha casa te servia, mas ele disse: não, o meu marido te servia. E ela foi lá, ela foi no lugar certo. O profeta disse: mas o que hei de fazer? E na mesma hora disse: o que você tem em casa? Ele disse: eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cenário, irmãos, desfavorável, porque ela não tinha nada, e o marido deixou uma dívida, e os credores viriam buscar os seus filhos. Mas quando ela disse: eu tenho somente uma pequena botija, se não uma pequena botija, ela lembrou. E o texto não diz que tinha azeite lá, mas o azeite de Gileade, que era utilizado naqueles dias, ele era muito espesso. As irmãs usavam, fazer alimento, fazer comida, mas mesmo assim, depois, se você pegasse e virasse ele, saíam umas gotinhas. Literalmente ela tinha umas gotinhas, pastor. Não tinha nada. Não tinha nada na visão humana, na minha visão, na sua visão, na visão dos credores. Ai, irmão, mas tem um Deus dos céus que não precisa de muito para o Deus dos céus, meu amado irmão, minha amada irmã, que com pouco realiza muito. Ao Deus dos céus, e com poucos peixinhos, aleluia, com poucos pães, alimentou a multidão. Ao Deus dos céus, meus amados irmãos, que com pouco que aquela mulher tinha, aleluia, que ofereceu ao profeta, porque ela obedeceu, a Bíblia diz que não faltou mais a farinha e nem o azeite. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, em Gênesis capítulo 22, a manifestação do Jeová Jireh. O que é o Jeová Jireh? O provedor e aquele que vê, aleluia. Ele sabe o que você precisa de nesta noite. Não tem nada. Então busque azeite, ou melhor dizendo, busque peças, vasilhas, vasos, e entra no seu quarto. E quando entrar no quarto, não deixa a porta aberta, não. Fecha ela. Aqui está um mistério, irmão. O Deus que você serve, Ele cuida de você com a porta fechada. Glória a Deus! Não precisa estar escancarado para Ele cuidar. Não precisa estar numa grande empresa para Ele cuidar. Não precisa estar no melhor momento da sua vida para Ele cuidar, não. Ele é especialista em mudar cenário caótico. Lá vem Ezequiel. Eita glória! Está caminhando comigo, o Senhor está falando conosco. O Senhor agora pega Ezequiel e o Espírito e coloca ele no meio de um vale. E a Bíblia diz que o vale tinha ossos lá. E os ossos estavam sequíssimos. Ossos esses, se alguém pegasse nas mãos e começasse a mexer e esfarelar, ele esfarelava tudo. Primeiro cenário, cemitério. Segundo, ossos. Terceiro, esfarelados. Ninguém compra osso. Poucas pessoas gostam de ir no cemitério. O que Deus foi fazer lá, irmãos? Ele é especialista em mudar cenário. É por isso que ele está falando: não estejais ansiosos por coisa alguma, viu? Aleluia. Primeiro, Deus foi lá, sabe por quê? Porque ali, meu irmão, era a simbologia da casa de Israel. Era um osso, perdeu o crédito, estava no cativeiro. Mas ainda havia a promessa que ao cabo de 70 anos ele tiraria o povo. Eu não entendi, pastor, então vou te explicar.
Talvez você tenha alguém lá na sua casa. Você é profeta, você profetiza aqui. Você canta aqui. Você fala de Deus aqui. Mas quando você passa pela situação, você fala, só Deus. Ninguém consegue mudar essa situação. É um osso. Está como aquele exército que um dia foi no exército e agora estava cortado. Sequíssimos. Não tinha movimento, estava estático, parado. E a história diz que cavalaria passava ali, irmãos. Crianças brincavam ali. E aí, pastor, não entendi. Você vai entender. O crânio do Paulo, isso aqui é um símbolo, estava junto com o corpo do Antônio. O fêmur da Maria estava junto com a falanginha, a falangeta dos dedos da Joaninha. Estava tudo bagunçado. E quantas vezes estamos pregando aqui, nós estamos com a vida toda bagunçada. Está tudo fora do lugar. É o filho que cantava, que pregava na igreja, hoje está desviado. É a filha que estava na igreja e hoje não quer saber de Jesus. É o marido que já foi obreiro, agora nem em casa está mais. Eu estou dizendo que acontece que estou trazendo algumas situações. Alguém que estava bem, hoje está doente em uma cama, paralisado, enfermo, desenganado da medicina. Alguém que estava bem financeiramente, hoje precisa da ajuda de outro. São os reveses da vida. São as lutas. Alguém que estava em liberdade hoje, para você ver, você precisa pegar uma fila de madrugada e ir lá no presídio para ver. Aleluia. São os reveses. São os vales que todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, a passar situações que nós não queríamos, meu pastor. Se eu perguntar para todas as irmãs aqui, toda a nave da igreja aqui, pelo mais jovem que aqui está nesta noite, se eu perguntar para você, e se Deus me desse autorização para você fazer uma agenda da sua vida, como ela seria? Eu tenho certeza que na sua agenda você não ia colocar o desemprego. Eu tenho certeza que na sua agenda você não ia colocar o câncer. Eu tenho certeza que na sua agenda você não ia colocar a droga, o assassinato, os problemas, a falta. Não iria. Você iria colocar: eu vou casar, o meu marido será perfeito, os meus filhos perfeitos, todos na igreja, teremos uma casa, serviremos ao Senhor até o Senhor voltar. Todos nós. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente às vezes projetamos tantas coisas, mas ao meio do caminho as coisas saem do controle de nossas mãos. Às vezes nós mesmos, não vou dizer nem de parentesco, projetamos coisas grandiosas com o Senhor. E por alguns motivos, quando nós vamos ver, estamos frustrados. Sabe o que é frustrado? É quando falta alguma coisa para se realizar. Aleluia! Às vezes estamos aqui e estamos frustrados. Estamos como o profeta andando no vale dos sossegos, sem saber por que estamos ali. Às vezes, irmãos, as dificuldades que vêm, a primeira coisa que vem no nosso sentimento: por que eu estou passando isso? Onde foi que eu errei? Por que eu não fiz isso? Aí eu não estaria assim. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O Deus que você serve tem o controle de tudo. E até mesmo o vale, Ele sabia que você ia precisar passar por lá. Até mesmo as nossas quedas. Você acha que o Senhor é pego de surpresa? Não. Pastor, se Ele sabia que eu ia errar, porque Ele me escolheu? Porque Ele te ama. Se Ele sabia que eu não ia cumprir o que Ele disse para mim cumprir, por que ainda Ele me fez promessa? Porque Ele sabe que
chegar onde Ele te prometeu. Ele sabe que você pode chegar do outro lado, mas o vento está balançando o barco. Mas Jesus está no barco. Ele não te abandonou, Ele está contigo. Uma pessoa me questionou esses dias. A mãe me ligou e disse: pastor, eu não consigo ver Deus em nenhuma luta. E eu tenho um glória do outro lado. O senhor está doido? Eu falei: tô não. Porque o interessante não é você ver Deus em meio à luta, mas é saber que Ele está nos vendo. E se Deus está nos vendo, meu irmão, fique tranquilo. Porque ainda que Ele não esteja no barco, Ele está lá no montanha orando, está vendo o vento, mas daqui a pouco Ele vai vir andando sobre as águas. O Senhor vai fazer milagres. Eu me trouxe aqui nesta noite para te dizer: o vale é só um tempo, viu? É só uma passagem, o vale é só uma preparação, o vale é só um momento. E Jesus já está levantando alguns irmãos, Jesus já está levantando alguns irmãos dizendo: é chegada a hora de começar a marchar para sair deste vale. Aleluia! A noite, ela pode ser difícil, a noite pode ter lágrima, mas pela manhã você vai sorrir, pela manhã você vai cantar o hino da vitória, pela manhã o nome do Senhor vai ser glorificado. 2020 não acabou ainda. Jesus ainda tem coisas grandes para fazer no mês de dezembro. Quem acredita, levanta a mão. Quem acredita, recebe o nosso autoridade no Senhor. Diga para minha filha, não estás ansiosos por coisa alguma. Ao Deus dos céus que cuida de você, ao Deus dos céus que cuida de você. Eu vou profetizar no próximo culto. Já vai no seu culto de amanhã. Você vai lá para o pastor, tem oportunidade para testemunhar da minha vitória. E ele vai ser hoje. Se você assim acreditar, a vida não é como queremos, a vida não é como projetamos, mas por certo ainda que saia fora do controle de nossas mãos, ao Deus dos céus dizer: eu sei onde está o começo, eu sei onde está o meio, e eu sei onde está o final. Não pode falar de nossos servos tudo fora, mas Jesus está falando: eu sei conheço, é um determinado corpo. Não se preocupe, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Ele vê tudo, Ele faz tudo, Ele está dizendo: descanse. Foi louvado que descanse. A Bíblia diz que Tiago foi decapitado. O próximo era Pedro, mas o homem dormiu dentro da prisão. 16 soldados e Pedro estava dormindo. Nós ouvimos tanto falar que Pedro já tinha entregado os pontos. Tinha não. Pedro estava cumprindo aqui a primeira etapa para vencer a ansiedade. Qual é, pastor? Pedro confiava no Senhor. Nós precisamos confiar. Glória a Deus. Este lugar aqui, eu não sei o que era antes, que hoje é uma igreja. Antes era o que aqui, pastor? Sempre foi igreja. Mas vamos trazer uma analogia. Se antes fosse um mercado aqui, que vendia e comprava, mas a partir do momento que o homem de Deus, as mulheres de Deus, os jovens de Deus, obreiros de Deus entram num lugar como esse e consagram o Senhor, este lugar aqui não é mais natural, este lugar aqui é sobrenatural. E as bênçãos do Senhor, elas são ministradas na casa do Senhor. O Senhor nessa noite está falando com pessoas fortemente aqui neste lugar. Descansa, meu irmão. Turma, pode dormir em meio à tempestade, em meio à tormenta, porque o Senhor está cuidando. Amanhã é Ele quem cuida. Não se preocupe o que vai ser, como vai fazer, como vai chegar aquela situação. Ele prometeu, a pergunta: Ele prometeu sim ou não? Sim. Então Ele vai cumprir. E a forma de Deus cumprir, irmão Leandro, é interessante.
sei se a minha mãe veio comigo a última vez que eu vim, acho que não, no Congresso das Irmãs. O meu pai, eu perdi ele também, mano, na pandemia, em março. 91 anos. E o meu pai sempre foi muito difícil, muito. Ele não aceitava ter os filhos na igreja, a esposa na igreja. Mãe aceitou Jesus já faz mais de 50 anos e ele foi embora. Porque não queria que ela fosse cristã. Ele tinha as suas tradições, segundo ele nasceu com a tradição, morreria com as tradições. Quando ele foi embora eu tinha 3 para 4 anos. Hoje tenho 44, 40 anos. E um dia a minha mãe aceitou a Jesus e naquela noite o Senhor disse para ela que Deus salvaria toda a sua família, toda a família. Um dia estávamos orando, a minha irmã falou assim para mim: Jesus vai salvar papai. Eu disse: vai não, porque o homem é duro. E olha que o prédio já tem mais de 20 anos. Eu disse: vai salvar não, o homem é duro, você falava para ele: pastor, eu posso orar com você? Eu dizia: não, não precisa não, já tenho Jesus. Eu disse: como você sabe? Ela disse: Jesus me mostrou um sonho. Eu falei: amém. O tempo passou. Diga para o seu irmão: o tempo passa. Eita, irmão, mas lá em Malaquias e Atos 10 diz que o Senhor, ele tem um memorial lá no céu. Tudo que você pede para ele está registrado lá. Eu sei que eu estou pregando, talvez você está aqui e já esqueceu até o que pediu, né? Pede tanto que esqueceu, está dizendo: eu me lembro, viu? Eu sei do que você precisa. Aleluia! O tempo passou, meu irmão. E papai ficou doente, agora 89 para 90 anos. Eu estou em casa, um dia minha irmã me ligou e disse: vem aqui orar para o papai. Eu disse: não, hoje não vai dar. Ela disse: venha porque não está bem. Deu problema nos ossos. Eu fui. Eu levei o azeite, fui com a minha esposa, meu filho Pedro, meus irmãos que conhecem, o amorzinho. E quando eu cheguei, ficamos ali, eu cumprimentei, porque eu fui orar por ele, pastor. Ele me disse assim: meu filho, vocês não andam com um molinhozinho? Você disse: ando, papai. Não passa esse negócio nas minhas costas, está doendo demais. Eu falei: nós vamos passar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo me falou: ei, eu prometi. Eu disse: eu prometi o quê? Ele disse: faça o apelo. Ele na cama, ele não podia se levantar. Eu disse: papai, o senhor quer aceitar a Jesus? Ele balançou a cabeça e disse: eu fiz a confissão de fé. Mas eu estava igual a Ezequiel, irmão. Só o senhor que sabe. Eu vim embora e falei para minha esposa no meio do caminho: eu falei: acho que o papai está com conversa fiada. Mas se ele ficar bom, não vai querer saber de Jesus, não, porque esse velhinho é bravo, não gosta de Jesus. Minha esposa falou: vamos ver, mano. Os dias passou, ele veio para outra minha irmã perto de casa. E aí ele falou que queria comer um pastel, vamos fazer, porque ele já não estava bem, últimos dias de vida. E nós fizemos um culto naquela noite. E quando nós estávamos no culto, alguém começou a cantar hinos da harpa. E uma minha sobrinha, ela começou a cantar: porque ele vive. Aleluia! Posso crer no amanhã. E ela começou a cantar. E à medida que ela foi cantando, eu olhei que estava deitadinho na cama, encolhidinho com dor. Eu observei que ele levantou a mão. E quando ele levantou a mão, eu fui lá e falei: papai, o senhor está passando bem? Eu disse: filho, eu estou sentindo queimar minha mão. Aleluia! Eu disse: meu filho, estou pegando fogo, minha cama. Eu falei: é Jesus, papai. É Jesus. Eu disse: eu nunca senti isso. Eu falei: então sente, pode sentir. Ele bate a palmas, ele chorou. Não será Jesus, Alguns dias depois, Jesus levou ele. Mas eu tenho certeza da salvação dele, porque ele estava mais novo do que eu naquele caixão, irmão.
E a paz do Espírito de Jesus falou para mim: eu cumpro promessa. É com você mesmo que Deus está falando. Ele cumpre promessa. O senhor não sabe como está a minha casa, mas a sua casa tem uma promessa de Deus. O senhor não sabe como está o meu ministério parece que foi cortado. Mas ainda que foi cortado, meu irmão, o que sustenta o ministério não é aquilo que as pessoas vê para cima, mas é o que está aqui dentro, é raiz, é árvore. Ainda que foi cortado, ao cheiro das águas vai brotar de novo. É grande de milagre, irmão. Aí eu sei que tem amanhã ainda, o nosso irmão está ministrando aqui, mas hoje o Senhor usou a sua serva aqui, que eu falei com Deus quando eu saí de casa, glória, e o Senhor me disse que era noite de milagre. É noite de milagre. Eu já vou terminar a mensagem, apesar que eu nem mudei no texto, mas feche os seus olhos para o novo. Fale para o Senhor, confia nele. Confia nele, acredite nele. Vemos essa sociedade. Primeira coisa é acreditar. Porque o escritor aos Hebreus deixa escrito dizendo que todo aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa primeiro acreditar que o Senhor existe. Acredite nele. A sua vida aqui não foi em vão. Jesus te deu um livramento, Jesus te guardou, Jesus te protegeu em meio a esta calamidade, nesse momento difícil para você ouvir aqui nesta noite. Jeremias 1:12. Eu venho sobre a minha palavra para cumprir. Jesus está cuidando sobre a promessa na tua vida. Jesus está cuidando sobre a promessa na tua vida. Você tem um ministério do irmão, você tem um ministério do irmão, você tem uma chamada do mulher, você tem uma chamada do jovem. A tua causa já está registrada no nome de Jesus. O teu ministério, o teu casamento, o teu noivado, Jesus já aprovou esse negócio. Parece que não vai dar certo, pastor. Eu acho que o negócio é separado. Jesus vai mudar essa história. Jesus vai mudar essa história. Jesus vai mudar essa história. Não pode te dizer nesta noite, a partir de hoje. Enquanto você está aqui, já está mudando lá. Enquanto você fala com ele, já está operando um milagre lá. Enquanto você apresenta o seu grupo aqui, Jesus faz. Glória! Glória a Deus, aleluia! Ok? Para vencer a ansiedade. Segundo, ter alegria. Está aqui no texto. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegria é fruto do Espírito. A Bíblia diz, irmãos, para mim aplicar, que o tempo já está indo, que o povo de Israel agora está no deserto. E o povo teve sede. E quando o povo chegou a uma fonte, alguém foi beber a água. Quando foi beber a água, não podia beber. A água era amarga, fonte de Mara. No deserto, com sede, ver a água e não poder beber. Aí o Senhor chamou Moisés à parte e diz: Moisés, corte um pedaço de madeira e jogue na água. Quando Moisés cortou a madeira que jogou na água, a água se tornou potável. Madeira nada mais é, irmãos, que é símbolo de cruz. Madeira, cruz. Não entendi, então você vai entender. Tem muita gente amarga na igreja, irmão, porque não passou pela cruz. Eita, glória! Está faltando cruz. Tem muita gente que parece que ele serve a Deus porque foi obrigado e não é. Jesus te salvou, Jesus te libertou. Aleluia! Tem gente que qualquer coisa, irmã, já fecha a cara, não quer saber mais. Hoje eu não dou glória, porque a irmã que vai cantar eu não gosto. O irmão que vai pregar eu nem conheço. Irmãos, o nosso glória não é horizontal, daqui para cá. O nosso glória é vertical. Glória a Deus! O nosso aleluia, a nossa alegria não é ficar 2 horas aqui, meu irmão. Às vezes com calor, os irmãos correm aqui para a gente não sentir tanto calor. A nossa alegria se chama Jesus. Quando você
você acorda, ele já existia. Glória. Quando você entra no problema, ele já existia antes do problema. Quando você vem para a igreja, glória, é apenas uma forma de agradecê-lo. Mas o nosso culto não começa aqui e não acaba aqui. O nosso culto já começa logo de manhã. Colocou o pé no chão, pode ser o direito, esquerdo, não precisa ser o direito não, né? A gente fala, só vou levantar com o pé direito, pode ser com os dois, com o direito, com o esquerdo, do jeito que você quiser. Quando você levanta, Senhor, obrigado. Porque se Davi falou, eu posso falar. Eu lembrei, eu dormi e acordei. Porque o Senhor me sustentou. Tem alegria em servir ao Senhor. Tem alegria em fazer parte de um grupo tão belo como este, que tem unção quando louva. Tem alegria em fazer parte de uma igreja como esta. Tem alegria porque Jesus te salvou. Tem alegria porque você tem um ministério. Tem alegria porque a tua casa serve ao Senhor. Tem alegria, meu irmão, porque o Senhor tem cuidado de você. Isso é vencer a ansiedade. E a alegria aqui é se contentar com aquilo que tem. Versículo 11, Paulo diz: eu me contento com aquilo que eu tenho. Essa é a alegria do crente. Sabe por quê? Daqui a um pouco a trombeta vai soar. Glória! Aleluia! Daqui a um pouco, irmão. Não vai demorar. Aleluia. E quando a trombeta soar, quem tem demais, for fiel, vai chegar lá. Mas o que ele tinha demais vai ficar aqui. Quem não tinha nada e for fiel, vai chegar lá também. Aleluia. Glória! Quem tinha saúde e foi fiel, vai chegar lá. Quem estava sem saúde, que às vezes para vir para um culto como esse tem que vir numa cadeira de roda e alguém trazendo. Se ele for fiel, ele vai chegar lá. Glória a Deus! Os irmãos que têm um corpo físico inteiro, se for fiel, vai chegar lá. Eu me perdi, né? Os irmãos aqui sabem o meu testemunho que eu perdi minha mão. Se eu permanecer fiel, vou chegar lá. Glória. E quando eu chegar lá, vai estar tudo no devido lugar. Glória. A recompensa é a mesma. Quem começou a trabalhar na primeira, foi na 12ª hora. Então, meu irmão, se contente, se alegre com aquilo que o Senhor te deu. Glória a Deus. O talento que Ele te deu. Eu sei que é uma mensagem, eu falei, Jesus é essa, Ele falou, glória. Quem tem 5 talentos, granjeia 5. Mas quem tem 1, cuide de 1. Quem tem 2, cuide de 2. Porque daqui um pouco Ele vem e vai pedir conta dos nossos talentos. Eu queria cantar, irmãos. Eu queria, como eu queria. Mas eu não sei, se eu cantei um pouquinho aqui, né? De vídeo e já parei. Né? Porque as irmãs louvam. Se eu for cantar aqui, eu vou passar vergonha. Não sei, pastor. Não sei cantar. Eu queria ser melhor para Deus. Mas o que eu tenho é isso. Mas o pouquinho que eu tenho, eu entreguei na mão do Senhor. Glória a Deus! Eu disse, Deus, o Senhor me livrou da morte. Jesus me livrou de 2 overdoses. Jesus me livrou da morte de um campo aqui embaixo chamado Campo do Lazer. Aqui embaixo, aqui vai no Campo do Lazer. Isso. Trabalhava aqui na Guarani, do outro lado, viemos para cá. Houve uma briga ali, eu não sei como vou sair dali aquele dia. E quando Jesus me salvou, tudo isso veio à minha mente. Eu disse, Jesus, o que o Senhor fez por mim, ainda que seja pouco que eu tenho, todos os dias eu vou entregar no teu altar. Glória a Deus! Não desista de Jesus porque alguma coisa não deu certo para você. Não abra mão da sua chamada porque talvez hoje não está como você queria. Não faça isso. Continue em nome de Jesus. Glória a Deus! Porque o Deus que cumpre promessa, Ele vai te recompensar. Glória! Deus que te chamou, Ele vai realizar para você. Glória! Aleluia. Glória! Aleluia. Glória!